o meu casamento estava desabando, assim, de um nível que era inexplicável. Eu fazia coisas que não agradavam a Deus, fazia coisas que não agradavam o meu marido, a minha família. Eu tinha um ódio, uma raiva que era inexplicável. Assim, eu fazia questão de machucar as pessoas com as minhas palavras. Então eu falava assim para, sabe, para Pra ver a pessoa ofender mesmo. sofrendo. Uhum. Eu tinha prazer. Eu tava um nível demoníaco assim que era terrível. Então o Feu falou, olha, eu preciso que você, né, busque ajuda também. E eu via que não estava dando mais, naquela situação que eu estava vivendo, estava impossível. Não só no meu casamento, na minha família, todas as áreas da minha vida, a minha saúde, né? Porque a bebida vai acabando também com a pessoa. A minha Sim. pele estava acabada, Uhum. tava tudo se acabando, né? Por conta da bebida. Daí eu quis começar a influenciar amigos a beber, ir na minha casa beber. Em vez de eu estar trazendo eles para Jesus, Uhum. porque era muito lindo eu falar meus testemunhos, cura e tal, tal. Mas eu chamava eles para ir na minha casa para beber, sabe? Eu fazia eles pecar. Então, assim, tava ficando muito pesado. E aí eu falei, olha, Deus, eu não aguento mais. E foi quando eu busquei ajuda psiquiátrica, né, psicólogo, foi quando eu tomei a medicação. Chegou a correr um risco de separação? Sim, eu falava sempre que eu queria separar. O tempo inteiro. Porque, para mim, eu tive um histórico de abandono, né? Do meu pai, enfim, coisas assim que me machucaram bastante quando eu era criança, né? Então, para mim, era muito fácil eu fugir dos problemas e descartar as pessoas como se elas não fossem nada. Ao invés de eu batalhar, lutar, eu falava, não, eu não preciso de você, eu nunca precisei de homem na minha vida. Não vai ser dessa vez que eu preciso de você. Eu posso ser quem eu quiser, sem você, sem nada. Então, eu não queria lutar. Eu queria só abandonar as coisas, porque foi assim que eu vivia, né? As pessoas me deixavam de lado, preferiam outras em relação familiar ali, né? Do Uhum. que eu. Então, isso era uma coisa que eu tinha que não foi trabalhada, e que foi o que a terapia me ajudou bastante, né? Essa questão de falta de paternidade e tal. Hoje em dia, graças a Deus, eu e meu pai somos melhores amigos, perdão, ambos os lados, a gente conversou e tal. Então é bem tranquilo, mas na minha infância foi muito difícil a falta de pai. Eu tive meu avô presente, né, que me criou, cuidou, mas não é a mesma coisa que ter um pai. E eu também não via Deus como meu pai. Eu via Deus como algo que eu tinha que acreditar nele para mim não ir para o inferno. Não era um amor, não era um. Eu não entendi o que Jesus tinha feito por mim na cruz. Eu só tinha medo de ir para o inferno, então eu não fazia as coisas ali por medo de ir para o inferno. Não é bem assim que as coisas funcionam. É lógico, a gente tem que ter a consciência, né, dos pecados. Só que você tem que entender que Deus é seu pai. E eu não tinha esse negócio de paternidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você procurar ajuda, então o casamento chegou numa situação complicada, Sim, pelo que você falou, por você teria separado, mas o teu sim, marido lutou pelo casamento de vocês. sim. Como que vocês estavam nesse momento em relação à igreja? Afastados. Vocês não estavam Foi um indo na período que a gente igreja. se afastou. Foi bem no período da pandemia, no início. Então a gente estava sem igreja. A gente tinha passado por algumas dificuldades em outras igrejas e tal. Porque a gente buscava muita emoção. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar igrejas que realmente sejam comprometidas com a palavra. Normalmente você vai nos lugares, é música, o louvor é gostoso, reuniãozinha de jovem ali para comer, falar abobrinha, coisas assim, montar casalzinho. Só que o estudo da palavra, nossa, era muito fraco. Por mais que eu tinha lido Bíblia já antes, o Alfeu também, que já era convencido há muito tempo, mas o estudo da palavra foi o que mudou realmente a nossa vida, que foi em 2021.